Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022. Estamos ao vivo para todo o país, a você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos juntos, então, a partir de agora, com nossos destaques do jornal de hoje. A Petrobras anuncia mais uma redução no preço da gasolina que vai às distribuidoras. O recuo será de 7,08%, 25 centavos a menos por litro e passa a valer a partir de amanhã, sexta-feira. É a quarta queda no preço do combustível em menos de 2 meses. O PIB brasileiro avança 1,2% no segundo trimestre do ano. É a quarta alta trimestral consecutiva. Os números divulgados hoje pelo IBGE revelam também que a alta em todo o primeiro semestre do ano chegou a 2,5%. O consumo das famílias e o setor de serviços puxaram o avanço do PIB nesses últimos meses. Um flagrante assustador na Amazônia. A aeronave do Greenpeace localiza uma área em devastação com o tamanho equivalente ao de 11 mil campos de futebol. Apenas no mês de agosto foram registrados mais de 31.500 focos de incêndio na região. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Falamos ao vivo para todo o país. A Petrobras anunciou redução no preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras. Isso já a partir de amanhã. Notícia que também traz um alívio ao consumidor neste comecinho de setembro. O preço do litro da gasolina passará de R$ 3,53 para R$ 3,28, uma redução de 25 centavos, o que representa a queda de 7,8%. Essa é a quarta alteração no valor do combustível anunciada pela Petrobras em menos de 2 meses. A última redução no preço da gasolina havia sido em 16 de agosto. Em nota, a estatal informou que a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio com o mercado. A petroleira diz ainda que, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da companhia no preço ao consumidor passará de R$ 2,57 em média para R$ 2,39 a cada litro vendido na bomba. Os preços dos demais combustíveis não serão alterados. O Ministério da Justiça determinou nesta quinta-feira que 33 empresas suspendam a venda de cigarros eletrônicos sob pena de multa diária de R$ 5 mil. A decisão já está publicada no Diário Oficial da União. Como justificativa da ação, o Ministério argumentou que, apesar de serem ilegais, os cigarros eletrônicos são comercializados livremente por diferentes tipos de empreendimentos, como lojas, tabacarias e páginas na internet. O Ministério da Justiça afirmou que as empresas autuadas agem com falta de transparência e de boa-fé e que induzem os consumidores a acreditarem que os cigarros eletrônicos são produtos legais. A comercialização de cigarros eletrônicos é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil desde 2009. O Ministério da Justiça afirmou que, desde então, tem atuado preventivamente no combate à venda e ao uso do aparelho. Mas, segundo a pasta, o aumento do uso e da venda dos cigarros eletrônicos fez a situação se tornar grave e, por isso, decidiu autuar as empresas. Mesmo sendo proibido, um levantamento publicado neste ano mostrou que 1 em cada 5 brasileiros de 18 a 24 anos usaram o cigarro eletrônico pelo menos uma vez na vida. Segundo os médicos, a taxa de nicotina de um cigarro eletrônico no organismo equivale ao consumo de mais de 20 cigarros por dia. O Greenpeace, organização internacional que atua em defesa do meio ambiente, sobrevoou a Amazônia e fez uma descoberta muito preocupante. Flagrou uma área de desmatamento equivalente a 11 mil campos de futebol queimando. E o último mês foi o pior agosto de queimadas na Amazônia.
Só no mês de agosto, a Amazônia registrou 31.513 focos de queimadas, o maior número desde 2010 para o período, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E para mostrar onde o fogo está destruindo a região, no último dia 30 de agosto, a organização Greenpeace sobrevoou a região da Amacro, que compreende Amazonas, Acre e Rondônia, e flagrou o avanço do fogo sobre a floresta. Segundo a ONG, nas imagens é possível ver o registro de desmatamento em uma área com cerca de 8.000 hectares, o equivalente a 11.000 campos de futebol queimando. Outras fotos também mostram uma densa cortina de fumaça sobre uma área degradada na região. O Greenpeace destaca que do total de focos de calor do ano registrados até 31 de agosto, houve um aumento de 16,7% em relação ao ano passado, maior número acumulado para o período desde 2019. Desse total, 43% ocorreram em 10 municípios da Amazônia, sendo 5 deles localizados na região da Amacro. É muito triste, né, mesmo aqui de longe, acompanhar as proporções tão assustadoras da devastação na floresta. A impressão é que realmente não há controle algum sobre essas ações e o pior, são ações que se repetem dia após dia. Até quando? O desafio, sobretudo às autoridades, é mudar as mentalidades, né? Mudar a mentalidade das pessoas que na região, para que elas percebam que o desmatamento, o dinheiro fácil hoje, poderá sim se transformar em prejuízo sem tamanho no futuro. Prejuízo com impactos gravíssimos a toda a humanidade. É um diagnóstico de especialistas, de importantes organizações ligadas ao meio ambiente. A mentalidade de muitas pessoas precisa mudar. Vamos falar agora de eleições 2022. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, aprovou hoje as regras sobre a entrega dos celulares aos mesários antes do voto e também sobre a proibição do porte de arma nos locais de votação. O eleitor que não entregar o celular será impedido de votar. O plenário já havia definido que os eleitores não podem entrar na cabine de votação com o celular e está proibido também o porte de armas nos locais de votação. Hoje o TSE aprovou os detalhes das regras. Está proibido o porte dos seguintes aparelhos na cabine de votação: celulares, filmadoras, máquinas fotográficas, equipamentos de radiocomunicação e qualquer outro instrumento que possa prejudicar o sigilo do voto, mesmo que estejam desligados. Antes de votar, o eleitor deve deixar os equipamentos desligados e os entregar ao mesário, que os devolve depois do voto. Mas se o eleitor se recusar a entregar os itens, ele não vai poder votar e os policiais vão ser chamados ao local. Mesmo quem tem porte de arma ou licença estadual está proibido de entrar nos locais de votação com a arma. Quem descumprir as novas regras do Tribunal Superior Eleitoral pode ser preso em flagrante. Fica permitido o porte de arma no momento da votação apenas aos agentes de Força de Segurança Pública que estiverem em atividade de policiamento no dia das eleições. Uma maternidade em festa com muito a comemorar. A maternidade da rede Mater Dei de Saúde completou 56 anos. É uma das maternidades que mais realiza partos pelo SUS no estado do Paraná. O carinho é para quem acabou de nascer. Hoje está sendo o dia mais especial da minha vida. Minha filha, meu mundo, meu tudo, nasceu hoje por volta das 9 horas da manhã. É a maior alegria minha e do meu marido, porque a gente queria, já tinha algum tempo, e hoje Deus abençoe e nasceu com saúde. Com mais de 3 quilos, a dorminhoca Carolyn nasceu no mesmo dia em que a maternidade Mater Dei completa 56 anos. Ver, ouvir a mãe falando, para nós é uma alegria, porque nós fazemos parte dessa história e essa família é mais uma que vem fazer parte da história de 220 mil nascimentos. Então é uma população e isso para nós é motivo assim de se alegrar, de ação de graças, porque nós conseguimos atender essas mães dentro daquilo do esperado da mãe, né? Assim, um acolhimento, um atendimento humanizado, com ética e com respeito. A maternidade é administrada pelo Grupo Hospitalar Nossa Senhora das Graças
e é referência em partos para 48 unidades básicas de saúde de Curitiba e 9 municípios da região metropolitana. E nós procuramos atender como um todo essa mãe, realizando todos os testes que tem que ser feitos, que o Ministério pede, como o teste do coraçãozinho, orelhinha, pezinho, né? Todas as vacinas são dadas também. A Mater Dei é a maternidade que mais faz parto pelo SUS no estado do Paraná. São mais de 360 partos por mês, chegando a quase 4.000 por ano. Foi um dia de festa, afinal são quase 6 décadas. Pelos corredores, a equipe multidisciplinar, pais e mães se emocionaram com a apresentação do coral, formado pelos próprios colaboradores da instituição. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Uma maternidade que faz parte da história de milhares de pessoas, inclusive da Salete. Ela é enfermeira obstetra há 7 anos, trabalha aqui. E a cada parto realizado, sensação de dever cumprido. Cada parto é único para mim. E cada parto emociona a equipe também. Então a gente vivencia no dia a dia a vida familiar de cada pessoa. No Vaticano, o Papa Francisco celebrou esta semana, no encerramento do chamado consistório, uma missa na qual abençoou os cardeais. Mais de 200 participaram e este consistório já é considerado o maior e mais expressivo do pontificado de Francisco. Foi uma semana também marcada pela participação dos novos cardeais em vários encontros para discutir a nova Constituição Apostólica. Quase 200 dos 226 integrantes do Colégio de Cardeais participaram da celebração eucarística presidida pelo Papa Francisco. Para os cardeais recém-empossados, foi o último compromisso da agenda com o Santo Padre. Na missa votiva pela Igreja, concelebrada pelos cardeais, Francisco destacou o trecho do Evangelho de Mateus, em que Jesus ressuscitado diz aos apóstolos: "Eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos." Disse que estas palavras ainda têm força para fazer vibrar nossos corações 2000 anos depois, enchendo a todos de admiração. Lembrou que esta admiração é um caminho de salvação e, falando ao Colégio de Cardeais, pediu que Deus a mantenha sempre viva no coração de todos. In verità, la parola di Dio oggi risveglia in noi lo stupore di essere nella Chiesa. Na verdade, a palavra de Deus hoje desperta em nós a admiração de estar na igreja, de ser igreja. Essa admiração não diminui em nós com o passar dos anos, nem diminui com o crescimento das nossas responsabilidades na igreja. Ela se fortalece, se torna mais profunda. Estou certo de que é assim também para vocês, queridos irmãos, que passaram a fazer parte do Colégio Cardinalício. Que siete entrati a far parte del Collegio dei Cardinali. Durante as intenções, fiéis rezaram pelos purpurados. Il custode del gregge redento dal sangue di Cristo. Que o custódio do rebanho redimido pelo sangue de Cristo conceda aos novos cardeais e a todo o Colégio Cardinalício colaborar para o ministério apostólico do Papa e pela unidade da Igreja difundida sobre toda a terra. Diffusa su tutta la terra. Juntos, eles também intercederam pela saúde do Santo Padre. Ó Deus de todas as bênçãos, conceda ao Papa Francisco sabedoria e saúde para guiar os passos da Igreja, chamada a dar no mundo vivo testemunho de fé, esperança e caridade. Encerrando a Santa Missa, Francisco abençoou a Assembleia que lotou a Basílica São Pedro e estendeu as bênçãos ao Colégio Cardinalício, que com a celebração concluiu a agenda de compromissos em Roma. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Durante o período em que estiveram com o Papa Francisco, os cardeais recém-empossados participaram de uma série de encontros para discutir aspectos da Constituição Apostólica Predicate Evangelium, que entrou em vigor em junho deste ano. Juntamente com os demais membros do Colégio Cardinalício, eles aprofundaram tópicos do documento com o qual Bergoglio reformou a Cúria Romana, dando à estrutura um caráter mais missionário. Entre os temas discutidos, destaque para a formação, a espiritualidade da Cúria
e a possível indicação de leigos para a direção dos chamados dicastérios, departamentos de governo da Igreja. Foi o maior encontro do gênero em número de participantes desde o início do pontificado de Francisco. De Roma, na Itália, Jucinei Cardoso, para a TV Evangelizar. Os passageiros de um avião passaram por um enorme susto em agosto durante um voo nos Estados Unidos. Lá no alto, durante a viagem, perceberam que as peças da aeronave começaram a cair. Os pilotos foram obrigados a fazer um pouso de emergência. O avião fazia um voo comercial de Seattle para San Diego, nos Estados Unidos. Durante o percurso, os passageiros registraram o momento em que as peças de uma das turbinas começaram a se desprender e cair. Com o incidente, a tripulação precisou fazer um pouso de emergência. Os mais de 30 anos de experiência ajudaram os pilotos a pousar a aeronave em segurança. No voo eram 182 passageiros. Apesar do enorme susto, nenhum deles ficou ferido. O avião foi encaminhado para a perícia e já está sendo feita uma análise para descobrir o que teria causado o incidente. Susto enorme, né, lá nos Estados Unidos. E agora a gente fala sobre um assunto inédito, imagens do navio Titanic, que naufragou em abril do ano de 1912 no Atlântico Norte, foram capturadas em alta definição. Os detalhes devem ajudar especialistas nas pesquisas sobre um dos maiores e mais trágicos naufrágios da história. Os registros foram feitos pela tripulação em uma expedição submarina que conseguiu capturar imagens inéditas em 8K do Titanic. Ele era o maior navio de passageiros do mundo, isso em 1912, quando naufragou. O transatlântico pesava 42 mil toneladas e tinha 300 metros de largura. A bordo estavam 2.208 pessoas, das quais 1.496 morreram no maior naufrágio da história. Os registros mostram um nível surpreendente de detalhes e cores. Especialistas afirmam que as imagens devem ajudar os arqueólogos marinhos a descobrir informações sobre o estado de conservação do Titanic. Futuras expedições devem capturar novas imagens que podem ser comparadas ano após ano. A empresa Ocean Gate Expeditions declarou que já planeja a expedição Titanic 2023 e que vai ser realizada em maio. Na nossa série especial sobre o voluntariado em Joinville, hoje você vai conhecer a devoção dos mais antigos a este serviço. É a equipe Tradição. Força e agilidade, se já não são mais as mesmas de tempos antigos, elas reaparecem na organização, no planejamento e na qualidade surpreendente da equipe que eles conseguiram formar. Com o passar dos anos, a correria da atividade de bombeiro voluntário deu espaço às lembranças. O Romeu conta que na juventude ele queria muito vestir uma farda, mas não era de bombeiro. Não deu certo no exército, mas depois meu vizinho, ele era pai e filho que era bombeiro. E aí me convidaram, aí eu vim. Aí vim a primeira vez, aí fiquei assim, segunda vez. Na terceira vez, eu digo, sabe de uma coisa? Eu venho pra cá. Aí quando eu fui, não, o senhor pode vir, vai pegar a farda. Mas aí, eu de farda, né? Aí foi alegria, né? A história de vida do Romeu se confunde com a da corporação. Foi aqui que ele esteve presente quase todos os dias por 64 anos. O antigo caminhão de combate a incêndio, que hoje faz parte do acervo, foi companheiro de algumas batalhas. Quando eu ingressei no bombeiro, nós tínhamos 2 caminhão Times e tinha mais uma caminhonete e tinha esse nosso antigo, que eu ainda cheguei aí 2 ou 3 incêndios com ele quando não tinha outras viaturas. O Romeu é o bombeiro voluntário mais antigo da corporação e foi para manter essa tradição viva que em 2006 foi criada uma equipe muito especial que esbanja experiência. O Márcio, voluntário há 37 anos, conta como surgiu essa iniciativa. Em 2006 para 2007, nós tínhamos a divisão de primeira e segunda e até terceira companhia, grupamento de bombeiros. E esses bombeiros, eles foram ficando com a idade mais avançada, então eles não tinham mais agilidade para participar do combate a incêndio, do resgate veicular que na época nós tínhamos. Para reintegrar esse pessoal ao bombeiro,
a gente teve a ideia de formar essa equipe tradição e trazer esse pessoal de volta. Foi bastante difícil, porque muitos já tinham desistido. O Flávio, criador do programa Bombeiro Mirim, também faz parte dessa equipe e soma 47 anos de atividade voluntária. Eu tinha uns colegas aqui dentro do Bombeiro e eu comecei a assistir os atendimentos por aí. Como eu sempre gostei de participar de atividades voluntárias, eu então ingressei no Corpo Bombeiro e até hoje eu não tive nenhuma decepção. Para o Ingo, o tempo passou rápido. São 25 anos de uma dedicação que contagiou a família inteira. Eu vim aqui por causa que meu irmão já era bombeiro voluntário. Aí depois entrou o plantão, aí eu entrei e sou o primeiro bombeiro registrado em Joinville como profissional. E depois entrou meu filho no plantão, a minha nora também no plantão. A família é praticamente toda aqui. Quando entra aqui, o cara ninguém mais quer sair. A equipe Tradição tem 13 voluntários com idades entre 54 e 85 anos. Homens que ajudaram a escrever a história da corporação e continuam contribuindo para esse legado nunca deixar de ressoar. Hoje nós somos membros natos da diretoria do Conselho Deliberativo da corporação. Participamos ativamente aqui da reunião de diretoria, dos eventos que a corporação faz. E hoje, depois de tantos anos de desafios, alegrias e aprendizados, eles resumem o sentimento de pertencer à corporação em poucas palavras. É um orgulho muito grande, né? Tentar ajudar o próximo. Eu sempre olho assim, é algo para mim muito bom, porque nós criamos uma família. A equipe Tradição é uma família que nós mantemos unida. Só dá orgulho e olha, é muito bom. Eu tenho essas pessoas como irmãos, como pessoas que eu aprendi a gostar. Quantas histórias, né? Você acabou de ver na reportagem que um dos bombeiros da equipe Tradição afirma ali, né, que a agilidade já não é mais a mesma. Que nada. A maior agilidade, a força deste grupo está justamente neste sentimento de tanta irmandade, de apoio incondicional que um dá ao outro nas tarefas e na missão que abraçaram para toda a vida. A missão de estar disponível ao próximo, a missão de salvar vidas. Exemplo muito legal que vem de Joinville. E aqui a gente se despede. Pauta Aberta está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.